Uma boa piada nos faz rir, nos alegra. Os temas são os mais diversos. Vão desde acontecimentos recentes a fatos políticos, celebridades e se pautam muito nos estereótipos. Mas e quando você é o alvo da piada? Será que continua sendo engraçado? Deve haver limite quando se trata de humor? É o que você vai ver no nosso programa, que começa agora. No programa Artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o humor. Até que ponto ele é considerado divertido e a partir de quando passa a ser ofensivo. De acordo com a nossa Constituição, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, assim como a expressão da atividade artística, independente de censura ou licença. Mas a Carta Magna também determina a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização em caso de dano material ou moral. E para falar sobre até onde vai a liberdade de expressão dos humoristas, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado Claudismar Zupiroli, especialista em Direito Civil e Comunicação, e o ator e comediante Edson Duavi, professor de stand-up comedy. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Olá. Professor, gostaria que o senhor começasse explicando para nós qual é a diferença entre o humor tradicional e o stand-up comedy. O artista, ele está com sua própria cara, não tem uma maquiagem, não é um trejeito. Isso não quer dizer que seja a opinião própria dele. Ele está fazendo visões humorísticas em cima de certos assuntos. O texto é próprio, eu falo com um pouco mais de veemência, do como a minha vida social, meu pensamento, esse tipo de coisa. Então, é em cima disso que o stand-up acaba trabalhando. O público, às vezes, até pega um pouco mais assim, porque está muito acostumado com o humor de personagem. Eu fizer a mesma piada fazendo stand-up, as pessoas têm a tendência, elas rechaçam mais o stand-up que ele peça, que é a minha opinião própria, ao invés da minha visão humorística. Então, a maior diferença é isso. E o tempo das piadas, a construção das piadas, ela é mais rápida, ele é mais acelerado, porque ele surgiu dentro de bares nos Estados Unidos, né? Agora, doutor Claudismar, quando se trata de humor, a liberdade de expressão é plena ou vale a máxima de que o direito de um termina quando começa o do outro? O Supremo tem várias decisões, sobretudo 2 ou 3, que estabeleceram exatamente os limites e quais dos direitos é que eventualmente prevalecem ou vêm antes de outros. E a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, não é um conceito vazio, é um conceito recheado de direitos. E entra aí o direito à informação, o direito à criação, o direito à opinião, o direito à manifestação. Então, esse é o conteúdo. E diz o Supremo, nessas decisões, de que esse conceito de liberdade de expressão não pode sofrer limitações legislativas ou do Estado, a não ser as próprias limitações que a Constituição impõe. E, nesse sentido, então, o conceito de liberdade de expressão ou de manifestação de imprensa, que inclui o humor, ele prevalece sobre os direitos pessoais, não é? Mas ao dizer isso, o Supremo em seguida conclui dizendo que o artista, que o humorista, que o jornalista responde pelo excesso que praticar. A forma de fazer humor mudou ao longo dos tempos e é preciso se adaptar tanto aos novos motes para as piadas quanto ao público que está cada vez mais exigente. Integrantes do Grupo G7, que é formado por brasilienses, conversaram com a nossa equipe sobre os cuidados que é preciso ter ao fazer humor. Desde 2001, eles fazem graça pelo país. A ideia do grupo sempre foi o divertimento, o humor, que era baseado em experimentação e um certo gosto pela transgressão dos valores teatrais da época, hoje tem como proposta a busca por temas atuais relevantes, com linguagem acessível aos mais variados públicos. Mas será que eles se preocupam com quem está do outro lado das piadas, com o motivo de todas estas risadas? O humor ele não precisa ser ofensivo para ele funcionar. Eu vejo que muitos humoristas, às vezes, se utilizam, né, de certos temas tabus, preconceituosos, racistas, até para fazer piada, para chamar atenção. Eu acho que isso aí pode estar ofendendo, pode estar incomodando. É preferível agradar todo mundo, partir que o humor ele vai fazer uma reflexão, um pensamento crítico, do que realmente ofender uma pequena parte.
Eu acho que você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. E se você está fazendo uma comédia simplesmente porque ela é engraçada, de uma maneira ofensiva, eu acho que isso aí é onde entra o bom senso, onde você tem que se colocar no lugar da outra pessoa e saber se aquele riso, ele é um riso fácil ou ele é um riso realmente genuíno. Eu acho que a sociedade ela vai amadurecer ao ponto de que naturalmente as pessoas saberão pelo bom senso o que é ou o que não é devido a se comentar na comédia. Professor, o que pode e o que não pode numa comédia? Como chegar a esse bom senso ao qual o ator se referiu? É muito difícil você dizer o que é e o que não é, porque o riso depende muito de quem está falando, de quem está ouvindo, o lugar, o horário, tem tantas variantes que é meio complicado você dizer o que pode e o que não pode. Primeiro momento eu falo muito que é a escolha do próprio artista. E ele perceber o local onde ele está incluído. Tem certas piadas que eu posso fazer no meu show, falar meu nome, você foi atrás de mim para ver o meu show, porque você conhece meu humor, e eu, de repente, apresentar na televisão, e, de repente, tem certas piadas que meu show você funciona, não sabe, né? Funciona, eu, de repente, para lá eu não faço. E o artista saber assinar embaixo das escolhas que ele está fazendo. Tem artistas no planeta todo que já foram agredidos fisicamente, morreram por causa de piada, tiveram que mudar de países para continuar fazendo o humor que gostava de fazer. Então, acho que também tem um pouco dessa escolha. O que acontece é que nem sempre se sentir ofendido quer dizer que eu fiz uma ofensa. Então, às vezes, existe também um processo interno de você saber por que eu estou me sentindo ofendido. É porque o outro falou, porque tem certas coisas que não são bem resolvidas em mim. Então, tem certas situações que eu não tenho como controlar. Agora, se eu estou fazendo um show meu, que todo mundo me conhece, sabe? O nome do meu show é, ofendendo pessoas. O nome do show já está dizendo. As pessoas que vão para lá já sabem o tipo de humor que vai estar. Então, se não gosta, não consuma o meu produto. Não vale diretamente, né? Pois é, doutor Claudismar. O humor está mais ofensivo ou as pessoas que estão sabendo mais os direitos delas e buscam, reclamam quando se sentem ofendidas? Pode, em determinadas situações, existir as duas situações. Uma coisa que é evidente é que a sociedade está mais organizada. Esses grupos que normalmente são alvos de humor depreciativo, ou o que se chama hoje de politicamente incorreto, né? Esses grupos, essas minorias, em razão da organização, em razão da disseminação, da velocidade com que a informação circula, se organizam e reagem com mais facilidade. Acho que a internet facilitou essa integração entre as pessoas, de modo que uma ofensa maior ou menor, de repente toma uma repercussão muito rápida pelos meios, né, pelas redes sociais, e faz com que as pessoas reajam. Então, por um lado isso. Por outro, também tem, de forma deliberada, aqueles que ao exercerem essa atividade, o fazem, na minha opinião, enaltecendo o politicamente incorreto, e ao fazer isso, de novo, na minha opinião, acho que reforça conceitos ou preconceitos ou medos ou fobias na sociedade que acabam sendo, acho que não são coisas boas, ou dentro do conceito jurídico não caberia dentro das liberdades garantidas pela Constituição. E qual é o direito de quem se sente ofendido? Muda alguma coisa se é, por exemplo, uma pessoa pública, uma celebridade, um político? Há ofensas que têm consequências de natureza civil e criminal, outras apenas de natureza civil. Então, quase todas têm as duas. Então, determinadas ofensas podem caracterizar uma difamação ou uma injúria. Então, a pessoa cuja ofensa puder caracterizar como um desses crimes, pode ir ao judiciário para pedir a condenação por crime. No caso do humor, isso acho que é menos comum. O mais comum é buscar na justiça uma reparação civil. A ofensa gera danos morais que dá direito a uma indenização. E este é um tema que desperta a curiosidade das pessoas. Vamos conferir a primeira pergunta. Nesses shows de piada que as pessoas são praticamente obrigadas a participar, se eu não gostar da piada feita comigo, eu posso pedir retratação? Doutor Claudismar, o senhor já falou aqui que cabe um pedido de indenização. Até mesmo para isso, a pessoa foi apontada ali, chamaram para ir ao palco. É evidente que quem se sentir, de algum modo, ofendido, pode buscar o judiciário, porque a ida ao judiciário é sempre livre, não tem limitação, é sempre livre. Resta saber se o judiciário vai considerar aquele gesto, aquele convite como ofensivo, a ponto de justificar uma condenação civil ou criminal. Professor, e qual é a orientação nesses casos? Qual é o comportamento dos humoristas? Eles insistem um pouquinho nesses casos? Bom, depende da escolha do humorista, depende do tipo de show. E depende do público que for procurar aquele show. Né? Por exemplo, o rapaz falou ali na pergunta, porque você é obrigado.
eu acho uma generalização muito forte. Porque tem shows que são interativos, você não é obrigado. Como tem shows que a interação é tão simples, mas às vezes você é muito tímido e só eu apontar para você, você já começa a fica sem graça, né? E quando a gente está trabalhando com sentimentos, às vezes a gente começa a projetar nos outros. Eu estou me sentindo mal porque ele me expôs. E não, de repente eu só virei e falei, olá, tudo bom? Qual é o seu nome e tal? Então é muito questão de escolha do comediante. Tem comediante que fala diretamente com o público, tem aqueles que não falam. Depende muito do local. Nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Quando o humorista é condenado, ele deve pagar indenização ou só o pedido de desculpas já resolve? Professor, os humoristas têm sido alvo frequente de ações. Isso interfere na forma de trabalhar de vocês? Interfere. E tem outra coisa também que em nenhum momento eu sou contra o direito às pessoas usarem, que tem por direito. O que às vezes é complicado é a deturpação desse direito. Hoje, com a questão de informação, tem muita gente que sabe pedaços da lei e começa a usar a torta direito. Já vi casos de pessoas que eram porque queriam ganhar dinheiro. É questão de indenização. Eu lembro na época que eu trabalhei numa rede de televisão. No período que eu trabalhava nela, eu fazia o mesmo show que eu fazia antes. No período que eu trabalhava nela, as pessoas que eu no mesmo show, você tinha mais tensão. Então tem muito disso, assim. Interfere, sim. Tem pessoas que são mais procuradas do que outras, porque estão com uma certa fama. Como tem situações que você resolve numa boa, conversando. A gente veio falar comigo, eu fiquei ofendido com tal coisa. Eu falei, desculpa, eu queria piada de tal maneira. Ele, então faz o seguinte, então muda um pouquinho, fala dessa maneira, que acho que talvez não seja tão ofensivo. Às vezes a gente aceita, às vezes não, e às vezes eu jogo fora a piada. Né? A piada, enquanto ela estiver funcionando, eu utilizo. No momento que ela não traz mais o riso, o aplauso, ela vai sair do meu repertório. Eu não vou ficar insistindo. Dr. Cláudio Mari, nesses casos, vale uma retratação ou tem que haver algum tipo de indenização? Quando a pessoa que se sente ofendida de algum modo vai à justiça, ela vai descrever o fato que, na opinião dela, é ofensivo. Se o ofensor se adianta de algum modo e tenta minimizar ou consertar com um pedido de desculpas, isso normalmente é recebido no judiciário como uma forma de minimizar aquela situação. Então, aquilo que em si era ofensivo, numa situação dessa, pode deixar de ser ofensivo, dependendo da forma como o ofensor, entre aspas, se comportar. Então, não se trata entre escolher entre uma retratação, um pedido de desculpa e um pedido de indenização. É que isso aqui pode minimizar aquela situação e nem gerar, e o judiciário entender que aquilo se constituiu num dissabor normal, porque a vida em sociedade tem disso. Nós vamos a um rápido intervalo, o artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje estamos conversando sobre o humor ofensivo. Aqui no estúdio eu recebo o ator e comediante Edson Duavi, professor de stand-up comedy, e o advogado Claudismar Zupiroli, especialista em direito civil e comunicação. E um documentário veiculado pela TV Câmara mostra de que forma a necessidade de fazer rir é encarada por humoristas e escritores. Será que existe uma patrulha muito maior hoje em dia? Nós vamos exibir um trecho deste documentário, O Riso dos Outros, que pode ser assistido na íntegra na internet. Fica difícil você atingir as pessoas e fazer elas pensarem quando você está sendo amordaçado e você tem medo de falar. Às vezes a gente tem medo. Porque a gente está vivendo um momento meio de um policiamento intenso. Eu acho que existe, sim, essa patrulha. No Twitter, o que mais tem é essa patrulha do politicamente correto. Qualquer tweetada hoje vira motivo de análise. Eu não sei o que está acontecendo mesmo. É uma onda de patrulhamento que é um tanto perigosa. É curioso porque, com frequência, o termo patrulha aparece simplesmente para designar a colocação de um ponto de vista contrário. Para toda ação, hoje em dia, está tendo uma reação. Então, se quiser chamar isso aí de patrulha, pode chamar. Para mim, existe uma patrulha de normalidade muito maior. Professor, é isso mesmo, a patrulha é muito grande, o politicamente correto acaba limitando um pouco o humor? Eu não sei dizer se é patrulha, mas eu vejo um movimento nesses últimos anos
em que tá mudando muito essa visão. Então tem esse lado que eu vejo de você tomar cuidado com o que você fala e também pessoas que exageram com como é que eles veem as coisas. E os dois têm os lados certos e os lados errados. O que acontece talvez que seja mais forte em cima do comediante é porque todo ser humano adora fazer os outros rirem. Todo mundo tem alguma piada. Mas ninguém gosta de ser o alvo da piada, né? É, o alvo da piada. Um amigo meu até fala que piada é que nem tatuagem. Nos outros é linda, em mim dói. Né? E claro, hoje em dia é muito fácil você se dar de humorista. Então, às vezes, o humorista profissional, ele é crucificado pelo crime de pessoas que não são profissionais. Porque hoje em dia, com a internet, eu posso criar uma piada hoje, na minha sala de aula, e colocar ela, e ela vai ter uma frequência tão grande na internet. Eu tenho 23 mil seguidores no Twitter, eu tenho um Snapchat que é imediato. Claro que tem muito comediante iniciante fazendo isso. Porque o primeiro momento que a gente está aprendendo a fazer humor, a gente não tem muita noção ainda das coisas, a gente só quer se expressar. Então, um adolescente hoje em dia fica famoso no YouTube porque ele faz as piadas e ele não tem filtro. E é engraçado para os amigos dele ele ser ele é da zoeira, ele fala o que pensa. Não, porque ele ainda não tem consequência daquilo. Mas aí a internet, ela mudou muito a forma de fazer humor? Sim, porque hoje em dia você tem mais facilidade de você produzir humor, independente da qualidade dele, e de chegar até as pessoas. Isso para qualquer fato. Por exemplo, o ser humano sempre fez piada que poderia ser categorizado como humor negro. Quando a nave Challenger explodiu, 17 dias depois, você já tinha piadas sobre, sabe o que significa NASA? Necessitamos agora de 7 astronautas, que foram porque as pessoas morreram. Hoje em dia, o problema é que acontece imediatamente. A primeira morte que foi pela internet, assim, que começou a fazer piada muito forte, foi do Michael Jackson. O Michael Jackson morreu, saiu primeiro no Twitter do que nos jornais. Então você já tinha piada sobre a morte do Michael Jackson. Antes de ter a notícia do fato. Notícia. Então a gente tem pessoas que querem, quem é o primeiro a fazer aquela piada, quem é o primeiro a fazer aquele comentário, tanto dos dois lados. Então acho que assim, eu quero ter o direito de me expressar, mas eu também tenho que saber que eu também tenho esse direito, e cada um a gente vai lidando em cima disso. Agora, doutor Claudismar, por outro lado, as redes sociais também fomentam muita discussão ali. Uma pessoa que se sente ofendida, por exemplo, às vezes ela começa uma verdadeira campanha contra determinado humorista. Aí, nesse caso, o humorista que passa a ter direitos de processar aquela pessoa, de reclamar, de parar aquele comentário? Evidentemente que essa é uma via de mão dupla. Se, por um lado, o exercício da atividade do humorista alcançar alguém de fato, ou porque esse alguém se sentiu, e esse alguém desencadear uma campanha que acaba constrangendo desnecessariamente ou infundadamente, evidentemente que pode haver a ofensa. E nesse momento entra uma máxima do direito civil que todo aquele que gerar um prejuízo a um terceiro está obrigado, pode vir a ser obrigado a compensar, a indenizar. Bom, vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. As emissoras de televisão também são responsáveis pelas piadas ofensivas de seus programas? Doutor Claudismar, a emissora também responde? Sim, claro, com certeza. Há uma tolerância maior, inclusive, com a mídia impressa. Mas em relação à mídia televisiva ou rádio, entra aí uma exigência maior porque ela é concessão do Estado. Então, nesse caso, elas também não podem servir como veículo para reforçar preconceitos, para reforçar fobias, enfim, contra setores da sociedade. E as próprias emissoras acabam fazendo uma patrulha aí também para evitar problema com os humoristas? Sim, além da escolha do humorista, também tem a escolha da emissora, né? Às vezes não, ele quer ter um programa que tem uma liberdade maior para os artistas poderem se expressar. E às vezes vai resvalar no direito dos outros. Então, assim, já teve emissoras que eu fiz que antes de entrar, você apresentava o seu texto todo para 2 advogados, o diretor do programa e o redator. E eu fazia o texto todo, eles rirem de todas as piadas, eles falavam, muito boa, muito boa, mas essa não vai pro ar, não. Então, cabe muito ao artista me perceber qual o caminho que ele vai fazer artisticamente. Eu posso, de repente, não, eu quero fazer meu texto todo. Então, talvez você não apresente nessa emissora, você vai fazer show no teatro, por aí vai. E tem outras emissoras que têm um pouco mais de liberdade, por causa, de repente, do horário do programa, da vertente do apresentador do programa, que tem uma maior ou menor liberdade. E você, o que acha da forma como o humor é feito? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. Acho que o humor tem que ter suas limitações a partir do momento que ele acaba ferindo o direito de outras pessoas, acaba
usando preconceitos, problemas sociais para fazer piada. É um debate, eu acho, muito profundo, difícil de encontrar os limites e realmente a sociedade tem que conversar sobre para saber, né? Para realmente fixar esses limites, ou será que eles precisam ser fixados? Há um trabalho muito grande em integrar, né, as minorias, em fazer se respeitar as opiniões diferentes e de repente o humor acha que pode tudo e termina atrapalhando, estragando mesmo esse trabalho que é construído. Eu acho que dá para você sim fazer humor sem me ofender, por exemplo. Sem ofender mulheres, sem ofender loiras, sem ofender gays. Então, assim, eu acho que dá para sim para fazer humor, sem oprimir, sem machucar as pessoas. Professor, dá para fazer humor sem ofender, como disse o entrevistado? É uma opinião minha. Eu acho que não dá. Não porque eu vou usar isso, então vou entrar para ofender mesmo. É porque, como eu falei, sempre vai ter alguma coisa em que eu vou falar e alguém pode fazer uma leitura de ofensa ou não. E ao mesmo tempo você tem comediantes que pode entrar, não, eu vou entrar para ofender mesmo. Agora, como eu falei, eu gostei muito da opinião, teve a professora que falou ali que eu acho que assim, é dialogar e saber que isso não é para sempre. A gente sabe que a lei tem adaptações, a visão do mundo tem adaptações, então às vezes a sociedade, essa conversa a gente vai começando a perceber. Tem piadas que eu posso fazer, por exemplo, ser negro, que negros vão rir, outros não vão rir. Eu fazer piadas sobre mulheres, sobre qualquer coisa, não? Mulheres vão rir, homens vão rir, então muito de saber o tipo de lugar que eu quero frequentar, o tipo de humor que eu quero consumir e o tipo de humor que eu quero fazer e as consequências desse humor. Eu acho que é muito por aí, nesse diálogo. Doutor Cláudio Mar, um humorista pode ser impedido de falar sobre determinado tema? Diz a Corte Maior de que não é possível estabelecer limitações prévias ao exercício da manifestação do pensamento, da criação, etc. Mas o excesso pode ser punido porque a Constituição também garante os direitos das minorias. Esse humor, essas piadas sobre encontra um terreno fértil na sociedade grandemente machista, na sociedade preconceituosa contra negro, na sociedade preconceituosa contra a mulher loira, etc., contra o anão, etc. Então, acaba se encontrando a piada machista com o público machista que dá audiência, não é? E aí é um processo que se retroalimenta. E isso é nocivo para a sociedade, para a cultura, Por quê? Porque aquele riso reforça o conceito que não deveria existir. Né? Então, eu acho que, em grande medida, acontece assim. Agora, é evidente, como dito, é um processo evolutivo. Até algum tempo, determinado humor era admitido. Setores, a sociedade evoluíram, e hoje já não se admite. Bom, e antes de encerrar o nosso programa, vamos mostrar mais um trecho do documentário O Riso dos Outros. Seu julgamento é a plateia, ou a plateia ri de você ou não. A gente nunca vai continuar fazendo uma coisa se as pessoas não estão rindo. Se elas estão rindo, a gente vai continuar. E se elas estão rindo, quer dizer que elas também concordam com aquilo que a gente está fazendo. É uma opinião. Eu estou o tempo todo tentando falar coisas que façam as pessoas dar risada. Se vocês não dessem risada, eu não contava a piada. Essa risada, né, ou é fruto de uma sintonia com essa falta de capacidade do humorista de um pensamento mais elaborado, ou é aquela questão da opinião pública, né? Tá todo mundo rindo, eu vou rir também, porque ou senão eu vou ser o diferente, daqui a pouco eu vou ser a minoria que está sendo alvo desse tipo de piada também. Professor, é isso mesmo, o humorista se apoia na visão do público? Eu acredito que toda pessoa se apoia na visão que tem relacionada à sua profissão. As pessoas só me contratam se eu tenho um nível de risadas que eu consigo trazer ela para aquela plateia. Eu posso mudar ou não. E tem gente que, inclusive, muda drasticamente a sua maneira de fazer humor. Agora também, como eu falei, é muito difícil a leitura. Às vezes o comediante tem uma capacidade tão grande de falar sobre aquele assunto, só que às vezes eu não estou preparado para ver aquele tipo de raciocínio. Então, às vezes tem muito disso, a gente segue o fluxo do que faz bem para mim, o que faz bem para o público e o que a gente faz junto. Eu acho que é muito essa questão. Doutor Cláudio Mar, para encerrar aqui, juridicamente, qual é o conselho para o humorista? Fazer o trabalho dele sem problemas e sem causar problemas. Esse direito à informação precede os demais, a intimidade, etc, etc. Mas que o excesso praticado gera responsabilidade. Então,
ao optar por ir mais longe para obter o riso, explorando temas que eventualmente atinjam grupos, minorias, raças, etc., ele assume o ônus de responder por isso, tanto civilmente quanto criminalmente. O artigo 5º fica por aqui. Professor Edson, Dr. Cláudio Maia, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio da TV Justiça e obrigada também a você que nos acompanha. Para rever os nossos programas é só acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode participar enviando uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.